O preconceito é uma lavagem cerebral. A gente passa por uma lavagem cerebral. Tanto que o adoecimento da mulher é o alisamento de cabelo. Aos 17, conheci o jongo nesse curso de teatro. Queria saber disso também. Porque o curso de teatro, ele tinha uma aula complementar que era extracurricular. Então, o professor, ele me botou para fazer jongo, sendo que eu não queria. Quando eu vi o mestre Darcy, eu falei, meu Deus, esse homem é estranho, ele vai me dominar. Ele com aquele paletó, com aquele charuto lá fora. Eu falei, aquele homem que tá lá fora fumando charuto, eu não vou fazer aula com ele, isso é racismo. Porque eu sou preta, me botaram para fazer aula de jongo. Aí eu ficava... E aí eu fui... E a aula era com o próprio mestre Darcy? Era com o próprio mestre Darcy. Que honra! Você nem sabia nada, né? Quem era não sabia nada. Imagina, minha família sempre repudiou qualquer coisa relacionada a tambor. Olha. Porque minha avó foi escravizada. Então, ela veio de uma educação católica, a educação dos patrão. Exato. E aí eu fui lá aprendendo o jongo, não teve como... Aí, quando eu fui para me inscrever no outro, não teve jeito, eu tentando correr do jongo, olha só. E o jongo querendo te encontrar. E o jongo... Minha mãe. Não falei. Ela sabe hoje. Na época, ela não sabia. E aí, o mestre da falou, mas você é jongueira. Olha. Eu falei, sou jongueira. E eu não sabia, assim, o sentido de jongueira. Eu já misturava com religiosidade. Mó loucura. E aí, depois eu fazia tudo ao mesmo tempo. Entendi. Teatro, rap. Eu ia fazendo, porque é isso, né? A população negra, às vezes, para se inserir na sociedade, para ter alguma coisa, ela precisa fazer tudo, é muita cobrança. Interessante. Porque a gente, às vezes, não dá para fazer... Há muita exigência da gente, do nosso corpo. Então, quando eu não estava fazendo uma coisa, eu tinha outra coisa na manga. Então, eu nunca deixava de estar no meio artístico. Que se não fosse isso, eu, de repente, hoje não iria resistir, porque sempre falta, sempre... E aí, um dia, eu fui fazer um teste para uma casa de show famosa, no Leblon. É uma casa muito conhecida, que eu não vou falar o nome também. Propaganda gratuita, mas jamais. E aí, lá tinha um quadro afro, que tinha dança afro e tinha o jongo. E aí, pra mim, foi fácil, porque eu sabia dançar o jongo. Isso daí eu conheço, eu aprendi com o tiozinho lá. E o tiozinho rodava, onde eu via o mestre Darcy, quando eu menos esperava, ele estava ali. Falei, esse moço está me perseguindo. E não era, ele rodava, né, as faculdades, ele era um mestre, ele era um mestre. E você começou a dançar, você não sentiu afinidade logo no início? No Ou início, veio depois o preconceito é uma lavagem cerebral. A gente passa por uma lavagem cerebral. Tanto que o adoecimento da mulher é o alisamento de cabelo. Que fere a cabeça toda e a gente fica alisando. Com pente quente, eu lembro que porque eu tinha que fazer o pente quente, minha mãe obrigava. E aí a mulher queimava a orelha, queimava a testa. Imagina, isso é uma coisa boa, sabe? Claro. Você ficar com a cabeça ferida, sabe? De passar alisante. Então, é uma lavagem cerebral que a gente passa. Mas sendo que eu tive sorte. Eu tive sorte porque a minha ancestralidade é tão forte que ela percorreu e me deixando fazer tudo o que eu queria fazer. Eu fazia o teatro, eu viajei o mundo, eu fui pra Rússia, eu fui pra França, eu fui pra Itália, tudo. Alemanha, eu vi que tu foi pra Alemanha também, não? Tava escrito. Foi pra Alemanha. Porque tem gente aqui que morou na Alemanha e tudo que vai pra Alemanha ela quer falar, entendeu? Podcast, tem Alemanha no meio. É um problema, Você rodou o pessoal quer gastar, entendeu? Porque quando eu morei em Berlim... A gente sabia que nós estávamos nessa parte. Eu fui pra Berlim. Berlim é fantástico, Berlim era tão eu gostei. Não, eu fui pra lá com super preconceito, né? Aqueles alemães. Aqueles nazistas. Berlim não é assim, Berlim é completamente... E cheguei lá... Berlim não é Alemanha. E cheguei lá, assim, também não falo nenhuma língua, né? Então, eu vivo o mundo mágico de Flávia Souza. Mas... O que seria isso, Flávia? Eu não li, sabe? É isso aí, eu também sou igual a você, eu gostei E aí eu ia pro mercado, achava as coisas baratas. É baratíssimo. A qualidade de vida, um queijo inteiro lá, tu paga menos de €1, muito menos de €1. Eu querendo trazer tudo da marca. Garrafas de vinho, menos de €1.
pães eu trouxe. Eu trouxe umas 5 garrafas de vinho. É? Não fui incriminada. Parada. Um extrato de tomate é 30 centavos, pra tu ter noção. Caraca. Pra lá fazer compras. Eu gostei. Eu gostei. Eu Só ia tá pro muito Cristal frio. de Mesquita fazer Ah, compra, agora eu vou pra Perus. Eu queria sempre ir lá, Rafa. Agora já Cristal pode, de antigamente Mesquita. comprava só no cash, agora já tem cartão, agora já tá... Mas aí Agora quebrou a tradição, o que não é você- mais. Não, agora já não é o que mais. você estava falando é que você teve um conhecimento amplo que te levou no mundo, né? O Ó, meio artístico, ele Não, me mas- foi o levou... violão, não, que você foi levou? o Mas eu meio mundo, artístico. porque O meio aqui foi artístico. O violão, o outro foi a flauta, eu tenho... Eu me formei em dança pela UFRJ, depois Olha eu fiz isso. algumas pós, fiz uma pós É, internacional pela Flaxo, em políticas culturais de comunidade, fiz uma pós pela UFRJ, Universidade das Quebradas, né, que engloba filosofia, né, com arte. E fiz uma pós em artes, né, para poder ser habilitada para dar aula, porque o meio artístico, até hoje, ele me deixa com medo. Porque é Por uma quê? coisa incerta. Você não sabe. A insegurança. É uma coisa né? incerta. A gente passou pandemia aí, dependendo do contexto que a gente tiver, a gente Exato. sabe das dificuldades. Dependendo de quem esteja também. É. Apesar de você fez muita coisa, cara. Eu faço muita coisa, coisa. né? Eu posso voltar só um pouquinho Vai, antes de a gente chegar vai. nisso? Porque. Não, deixa, só um pouquinho. É porque assim, a Flávia fez uma passagem assim rápida, mas eu acho extremamente importante bater nessa tecla, né? Que é a relação dela com o Jongo. Talvez uma das relações, né, que eu conheci a Flávia, o projeto, que é um dos projetos que a Flávia idealiza, que ela está de frente, né? Junto com todo o outro coletivo, mas que ela é uma das pessoas referências, que é o Afrolage, que ocupa ali a Praça Agripino Greco no Meier, mas não só ela, né? Ela terreiriza grande parte da cidade levando o Jongo. Ela é uma das referências do Jongo na Zona Norte hoje, uma importante Legal. referência. E ela estudou nada mais nada menos com um cara que revolucionou o Jongo, que é o Mestre Darcy, porque o Jongo, originalmente, quando ele vem, né, do Vale do Paraíba para cá, ele não era para as crianças, ele não era para... Né, ele era uma tradição que os mais velhos podiam cultuar, e quem vai revolucionar, dizer, não, temos que levar o Jongo para a faculdade, todo mundo tem que conhecer, saber... Popularizar, né? Tornar o Jongo esse patrimônio imaterial fundamental é o Mestre Darcy e a Vovó Maria, né? Eles que começam esse processo revolucionário, e a Flávia nada mais nada menos dá de cara com um homem que é uma referência fundamental para a difusão do Jongo, né, no Sudeste, no Rio, no Brasil, talvez, de forma muito significativa ali na passagem dos anos 70 para os anos 80. Então eu queria saber um pouquinho mais da Flávia, como foi esse encontro com o Jongo ali naquele momento, e também como foi para você entender, porque você estava em movimentos, você tinha incorporado elementos do movimento negro de vanguarda no hip hop, mas como foi fazer esse retrocesso histórico, né? Conhecer essa matriz que vem da África de forma muito contundente, que preserva essa herança afrodiaspórica nos tambores, no jongo. Queria entender como é que como é que foi quando você percebeu, cara, isso que eu estou fazendo aqui é importante, é potente, eu preciso me apropriar disso. Pergunta difícil. Porque até hoje, agora aqui, eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu tomei uma consciência de me apropriar dessa cultura, porque no hip hop a gente fala muito sobre a nossa ancestralidade, mas num outro lugar. E aí, com o tempo, ali com o hip hop, eu fui entendendo que eu estava negando as minhas origens. Isso ainda no hip hop. E aí eu comecei a ter um olhar mais atento, tanto que eu aprendi com facilidade. Com facilidade não, né? Porque eu ensino jongo hoje, em 2 semanas as pessoas aprendem. Eu demorei uns 3 meses para aprender. E o jongo, ele veio me seguindo mesmo. Eu cheguei nesse grande show, tinha o jongo lá, eu fiz o jongo. Cheguei na faculdade, na UFRJ, fiz uma prova para bolsista, porque se eu não conseguisse essa bolsa, eu não ia poder continuar estudando. E passo para a Companhia Folclórica, que é uma grande companhia, assim, que também me permitiu viajar mundo e conhecer os territórios do próprio Brasil. E ali tinha o jongo. E nós, o elenco negro, né? Claro, a gente precisava ocupar mais esses espaços, porque eles ficam muito atentos com isso, né? E quando eu vi ali, eu já estava muito familiarizada, eu já estava muito grata. Eu lembro que eu sofri muito quando o mestre Darcy morreu, fico muito emocionada ainda.
porque ele me acompanhava, eu acompanhava ele, assim, sem querer, sabe? Ele ia lá pra UFRJ, lá no Largo de São Francisco, no IFIX, e lá onde tem a Ordem dos Músicos. Então, às vezes, dava show no ballroom. Iria fazer show. E ele gostava, né, de se vestir, de querer mostrar a nossa cultura, sendo que eu não entendia bem por que ele faz questão que essas pessoas reconheçam, mas o jongo só é conhecido e reconhecido por conta da insistência do mestre Darcy. Inclusive, as outras comunidades que praticavam o jongo às escondidas, ele que foi descobrindo, eu também faço, aquela comunidade também faz. Então, foi tendo esse entrelace a partir do mestre Darcy. Como que pode, né? E eu fico imaginando, quem sou eu para ter essa oportunidade de cair na mão do mestre Darcy? Eu lembro que eu, num show, e aí ele falou, nossa, você tá crescendo, tá fazendo coisa, eu vi você na televisão. Pois é. E ali eu já tava chamando ele de mestre. Pois é, mestre, não sei o que. Eu conversava assim com ele, vai ter um jongo na Lapa, não sei o que. Ele começou a fazer o jongo na rua, ele começou a fazer essa coisa. Então é muito engraçado, né, como a gente dá continuidade de uma outra forma às nossas manifestações, que é esse jongo urbano na rua, porque era feito nos quilombos, né? E a gente... alguns mestres reclamam, né? Que é muito acelerado. Aí eu falo, gente, a gente tá ali competindo com carro, com ônibus. Eu não vivo num lugar calmo, eu vivo num mundo urbano, que tem confusão, e eu sou acelerada, né? Eu sou uma pessoa do vento, então não tem muito pra onde correr. Nem queria, mas quando eu falar, quando eu já vai pro tambor, eu já falo pra frente. Porque eu gosto de e aí já tem aquela coisa do vento, da energia, que é uma coisa que eu não sabia que eu ia ter tanta propriedade assim. Foi uma coisa que eu fui descobrindo, né? Como os mestres têm falado, você vai descobrir tudo o que você precisa fazer no fundamento do jongo. Então, o jongo do Afrolaje, a gente tem os nossos fundamentos, que os próprios afrolagianos às vezes não sabem. Mas eu recebo vou fazer o quê? E eu vou fazendo o que me... Aí, por que você fez isso? Porque agora tem que ser assim. Agora eu tenho que, né, fazer assim com a saia, não sei o quê, a roda tem que estar vazia quando fecha a roda. Enfim. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!